Bom dia, Primeira Igreja Batista no Encantado, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa manhã de quarta-feira, dia 18 de novembro de 2020. São 9 horas e 5 minutos, estamos aqui para mais esse encontro de toda quarta-feira, né? Pela graça de Deus. Vou checar o som para poder, antes de fazer os compartilhamentos que eu costumo fazer toda quarta-feira da nossa transmissão ao vivo. Checar aqui o som da nossa transmissão. Só um instantinho, por favor. Está tudo a contento. Os irmãos não reparem que tem uma pequena obra aqui da vizinha que começou na segunda-feira, né? E eu liguei o ventilador para abafar um pouco o som, mas não irá atrapalhar nada. Deixa eu ver aqui. E o som tá beleza, o som tá ótimo, entendeu? Deixa eu só ver se o som do hino vai estar bom. Deixa eu só botar aqui só um instantinho. Aí eu vou checar aqui na transmissão, um instantinho. Deixa eu ver. Que tem um atraso. Vai ficar um pouco baixo. Mas dá para ouvir. Deu certinho, graças a Deus. Tem um pequeno delay só, entendeu? Uma coisa de alguns segundos, entendeu? Então, daqui eu tô ouvindo a gravação. Só vou tirar o som aqui para não nos atrapalhar. Eu sempre faço essa checagem porque às vezes dependendo do aparelho, da pessoa, o som do meu notebook ele é muito baixo, entendeu? E o que está acontecendo? Eu às vezes boto a caixa do Bluetooth, mas está com um problema de frequência, entendeu? Então deixa eu botar aqui. Encaminhar mensagem. Primeira Igreja Batista no Encantado. E para um outro grupo que eu também encaminho. Perfeito. E agora a transmissão que eu também passo para o meu privado, que aí os meus contatos também podem assistir ou agora ou depois, fica disponível mesmo, né? Tem muitas vezes, tem uma irmã que fala comigo: ah, pastor Zelito, eu não pude acompanhar o culto online, eu vou assistir depois. Eu falo, não, fica à vontade, porque justamente a vantagem, a transmissão ao vivo, ela fica registrada e depois também o pastor Marcos edita para colocar no YouTube. Continuamos a nossa campanha pedindo. Estão cada vez mais irmãos se inscrevendo lá, mas precisamos de ter um mínimo de 1000 pessoas para que a transmissão também possa ser feita
online por lá. Aí já é mais uma ferramenta de evangelização. Porque às vezes, o que quer dizer? O YouTube é muito mais amplo. Então, o que acontece? Mais pessoas vão poder ouvir. Tem pessoas que às vezes se comunicam com a gente aqui, que às vezes não é nem membro da igreja. Alguns começaram a acompanhar a página, pessoas de outras denominações religiosas, sem ser a religião evangélica, católicos, entendeu? Acompanhando a gente, entendendo a nossa forma de pregar, a nossa forma de ensinar, e pedindo as orações e crendo que o nosso alvo é Cristo, né? Que a nossa palavra é toda voltada para Jesus, ela é cristocêntrica, entendeu? E se identificando com isso, e a gente fica feliz porque Deus está usando a ferramenta, as vidas estão sendo alcançadas. Às vezes tem poucas pessoas acompanhando na hora. Eu ontem também acompanhei um pouco do culto no lar com o pastor Alexandre. E aí você vê, poxa, tem poucas pessoas acompanhando, mas o alcance, outras pessoas que assistem depois, até as mesmas pessoas que assistem no horário e depois vão assistir depois para prestar mais atenção na palavra que está sendo pregada. Eu também tenho o costume de fazer isso. Então, o que acontece? É uma ferramenta que Deus nos deu. Bom dia, irmã Rosângela. Deus abençoe. Irmã Marluce, sua mãe também sempre acompanha com a gente. Irmã Rosângela ontem esteve aqui em casa junto com o irmão Almir, passaram uma tarde abençoada, nós conversamos, oramos. Foi muito bom, entendeu? Foi muito bom mesmo aquele momento. Eu me senti muito bem, a Ana Paula também se sentiu muito bem. E quão bom e agradável que os irmãos estejam em união, diz a palavra de Deus. Vamos orar para esse início de trabalho. Já tem algumas pessoas aqui, podemos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te exaltar nesta manhã de quarta-feira e te agradecer por tudo que o Senhor está fazendo, Pai. Queremos entregar todos os trabalhos que estão sendo feitos aqui, as orações, os louvores, a ministração da Tua Santa Palavra, tudo para louvor a Ti, conforme a Tua soberana vontade, Pai. Abençoa a minha vida, a minha casa, a minha esposa, a minha família. Abençoa a todos que estão acompanhando esta live ou que vão acompanhar esta gravação em algum determinado momento. Abençoa a nossa igreja, ao nosso pastor Marcos Azenha, ao nosso pastor Alexandre, ao nosso pastor capelão Samuel, toda a liderança da igreja, todo o corpo diaconal, toda a minha membresia. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus nessa manhã. Então nós vamos para o louvor, um louvor que foi cantado aqui ontem, foi o hino 377, não sei porquê. Então eu escolhi aqui o vídeo para que nós cantemos esse louvor nessa manhã. Eu gostei muito desse hino ontem. Então nós cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador pra si me resgatou? Mas eu sei
quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal. Revela Cristo, Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Glória a Deus. Irmão Almir, bom dia. Deus abençoe também, meu amigo. Muito obrigado por nos acompanhar nessa manhã. É um hino muito bonito, realmente. Você vê, nós sabemos em quem nós temos crido. E é esse nosso Jesus que nós cremos todos os dias, né? Já estou separando outro louvor para nós aqui. Que eu tenho em CD. E graças a Deus nós temos também aqui no YouTube. É uma música muito conhecida. Se as águas no mar da vida quiserem te afogar, né? Segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus,
pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Nada é pesada e te cansas na caminhada. Segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Dema, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. E fechamos essa parte dos louvores aqui com o nosso saudoso irmão Luiz de Carvalho e Denise, Alma Cansada. Tradicional tempo de valsa 3x4, muito lindo, entendeu? A letra, o andamento da música, muito bom. 2, 3, 1, 2, 3. Alma cansada, não desespera, espera em Deus. Vem lhe socorrer. Que voz bonita, né? Alma cansada, não desespera, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Oh, alma cansada, espera em Deus, mente no seu amor.
Não desespere, resolverá. Confia, insiste. Te fazem chorar. Alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Alma cansada, confia somente no seu amor. Porque o amor de Deus. Ontem eu escutava a pregação do pastor Alexandre, ele falava sobre misericórdia. E é justamente isso, que nós vivemos por essa misericórdia. Que no livro de Lamentações, ontem comentávamos aqui à tarde, que ela se renova a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam. Grande é seu amor. Vamos pegar aqui, antes das orações, do livro de Lamentações de Jeremias. Aqui no capítulo 3, porque é um cântico, no 22, que fala: as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Porque suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque suas misericórdias não têm fim. Obrigado, Senhor Jesus. Para a glória de Deus Pai. Amém? Agora nós vamos entrar nessa segunda parte do nosso culto. E pediria aos irmãos que já estão online para colocar os seus objetivos de oração de pedidos e oração de agradecimentos. Nós temos as orações que já costumamos a fazer aqui toda semana. O menino Enzo, que todos nós acompanhamos a história dele, o tempo que ele ficou no hospital e agora está em casa. Isso foi um pedido da irmã Bernadette Azen. Ontem o pastor Alexandre mencionava que irmã Bernadette Azen e irmão Eugênio já estão quase de partida para Portugal. Que Deus abençoe eles nessa nova jornada, né? Aqui também oramos pelo casal Carlos Alberto e Holanda, oramos pelo irmão Carlos Nelson, pela irmã Glória, oramos pelos irmãos do nosso capelão, pastor Samuel, oramos aqui pelo irmão Júlio Moncalvo, pai da nossa irmã Beth Moncalvo, oramos pela irmã Ana Célia, e pediria que os irmãos aqui colocassem seus objetivos aqui. Orar pela sua filha Thaís, suspeita de Covid. Isso, a irmã mencionou isso, né? Então a gente bota aqui, ó, Thaís, Covid.
eu também estou incluindo. Ontem eu pedi ao pastor Alexandre para orar lá pela minha mãe, pela saúde dela. Ela está com 74 anos, ela está com uma certa dificuldade de andar, ela vai fazer alguns exames e ela só anda mesmo dentro de casa, está andando com a bengala dentro de casa. E eu sempre peço essas orações pela saúde dela. Então vamos começando orando. Qualquer coisa os irmãos vão botando aqui. Eu sempre oro de olho aberto. Pela saúde física e espiritual da Luzia. Amém. A gente vai orar aqui. Está bem decidido. Senhor nosso Deus e nosso Pai, tem os pedidos dos nossos irmãos aqui. Eu já coloco aqui. Oramos pela saúde física e espiritual da Luzia, Senhor. Trabalha nessa vida, Pai. Ajuda, abençoa. Sou que é um Deus de paz, de glória e de misericórdia, Pai. E de amor. Pedimos por essa vida. Pedimos pela Thaís, filha da irmã Rosângela, que está com suspeita de Covid, Pai. Pedimos, ó Deus, pela vida do irmão Júlio, pela vida da irmã Ana Célia, pela vida do irmão Carlos Alberto e Holanda, pela vida do irmão Carlos Nelson e pela irmã Glória, pedindo pela vida do irmão Enzo, menino Enzo, pedindo pela vida da minha mãe Nurimar, pedindo pela vida de todos os enfermos da nossa igreja, pelos idosos, pedimos pela vida espiritual de todas as pessoas, porque é um momento difícil que o mundo está passando. E o Rio de Janeiro, Senhor, está tendo novos internos, então eu estou pedindo ao Senhor que nos ajude nesse momento. O irmão Almir coloca aqui, pedindo pela irmã Dalva, da Piva de Madureira, que está com Alzheimer, e pela irmã Diná. Oh, Senhor, quantas pessoas carecem de oração. Então, nesse momento que nós estamos unidos na mesma fé, eu me uno à fé do teu povo que me acompanha ao vivo agora, por todas essas pessoas mencionadas aqui, Senhor. E oro pela membresia da nossa igreja, oro pelo nosso pastor Marcos, pastor Alexandre, que hoje, quarta-feira, está mais numa batalha lá da quimioterapia. A irmã Rosângela lembra da minha esposa Ana Paula, e eu também incluo a minha vida também, que o Senhor sabe das minhas limitações. E venho te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. E glorifico e exalto o teu santo nome. E junto com essas orações, por todas essas pessoas, Pai, eu vim pedir pelo Brasil, por essas eleições municipais, que a tua vontade seja feita, que independente de quem seja eleito, tem algumas eleições que já foram definidas, outras não, para prefeito, que o Senhor toque no coração desses eleitos, dos pré-eleitos, dos vereadores que foram eleitos, que eles venham agir segundo a tua vontade, segundo a tua justiça. Espírito Santo venha tocar, porque esse povo sofre nos municípios, porque é a ação direta do poder executivo e do poder legislativo nos municípios. Eles sentem com mais força a questão dos hospitais, a questão da educação. Nós te pedimos, Pai. Tua serva Rosângela coloca pelos enlutados aqui. Eu peço por todas as famílias que perderam entes queridos. Nós oramos aqui, oramos pelos missionários. Em nome de Jesus, eu entrego o poder executivo, o judiciário, o legislativo, federal, estadual e municipal nas tuas mãos, as forças de autoridades militares e civis nas tuas mãos, em nome de Jesus. Entregamos, Pai, a questão das eleições nos Estados Unidos, que está confusa, a imprensa diz uma coisa, outras pessoas dizem outra, mas nós confiamos em Ti, Pai. Confiamos na Tua direção, independente de quem esteja à frente do governo dos Estados Unidos, que venha governar com justiça, segundo a Tua justiça e segundo a Tua vontade.
Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Bom dia, irmã Céia Azevedo, tudo bem? Deus a abençoe. A irmã tinha colocado aqui o bom dia, eu não pude falar que eu estava em oração. Aqui a irmã Rosângela pede para clamar por chuvas aonde está seca, lugares queimados. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha agir com abundância de chuvas sobre esses lugares secos, de focos de queimada pela Amazônia, pelo Pantanal, em nome de Jesus. E assim como o pastor Alexandre falou ontem da questão de vir muita chuva aqui para o Sudeste, tanto no dia de hoje quanto amanhã, realmente já choveu a noite toda, de manhã também já choveu, que o Senhor tenha misericórdia de pessoas que ficam desabrigadas, de deslizamento de terra, em nome de Jesus nós clamamos, amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pai, agora nós vamos para as orações de agradecimento dessa segunda parte do nosso culto aqui de manhã. E pediria aos irmãos que colocassem aí o que você quer agradecer a Deus. Eu, particularmente, eu tenho muito a agradecer a Deus, porque mediante a tantos problemas, por exemplo, eu tenho... ontem eu comentava com o irmão Almir, que às vezes muitas pessoas assim, pastor Joselito não tem ido à igreja, a irmã Ana Paula, nós somos grupo de risco, né? Então, a irmã Ana Paula, ela está pelo INSS, então ela não pode mais atender as pessoas, por enquanto, na igreja, né? Então ela atende em casa, por videoconferência. As pessoas têm acesso ao telefone ou pegam com o pastor Marcos, aí atende pela videoconferência. Então, o que acontece? O que nós não vamos? Até por conselho do próprio pastor Marcos, que diz para os idosos, aqueles que são de grupo de risco, para não irem. Mas nós acompanhamos toda a programação da igreja, tanto ontem conversando com o irmão Almir, com a irmã Rosângela, eles sentiram no coração de nos visitar, nos abençoaram, conversamos aqui a tarde toda, oramos, cantamos o hino que logo abri aqui a parte dos louvores, que foi o hino 377, né? E por isso que a gente não vai. Eu sou hipertenso, eu sou diabético, eu sou obeso, mórbido, engordei muito no período da pandemia. Muitos podem falar, pastor, né, atacando a geladeira direto. Tem questões emocionais, tem questões também de ataques também à geladeira, também eu não vou chegar a colocar só pelas questões emocionais. Problemas familiares, entendeu? De saúde, da minha mãe, preocupação, entendeu? Tem um irmão que é especial, entendeu? E eu também dou um auxílio lá. A minha irmã mora lá com meu sobrinho direto, entendeu? E por isso que a gente não está indo. Então o pastor achou por bem, o pastor Marco, de colocar o pastor Joselito dirigindo o culto de oração aqui. E nós estamos fazendo isso. Pastor Alexandre às terças-feiras, 19h30, de casa. Pastor Joselito às 9 horas, de casa. E quinta-feira, às 19h30. Domingo, às 10 da manhã, às 19 horas, são online, mas presencial, direto da nossa igreja. Tem a transmissão ao vivo, com restrições, continuamos respeitando as restrições, a higienização, as máscaras, continuamos respeitando tudo isso, porque o número de internações aumentou no Rio de Janeiro, não aumentou muito, mas aumentou, porque algumas pessoas acharam que já estava tudo bem, e não está, entendeu? Confiamos em Deus? Confiamos em Deus, como a música espera em Deus, confia em Deus e no seu poder, mas nós não podemos abusar. Amém? Então, deixa eu colocar aqui que a irmã Rosângela colocou alguns agradecimentos. O irmão Almir botou aqui, quero agradecer. Vamos lá.
Desde que mudou essa configuração do Facebook, eu não consegui ainda manejar direito. Isso se chama esse problema é um problema sério de quem está digitando, entendeu? O problema do digitador, que não é muito bom, entendeu? Aí, vamos lá. A irmã Rosângela colocou: agradecer a nossa salvação em Cristo, agradecer pelos livramentos. Irmão Almir colocou: agradecer com o cuidado de Deus tem tido para com ele e com as pessoas que tem usado como bênção na sua vida e pelas oportunidades que Deus concede para trabalhar na obra de Deus. A irmã Rosângela também coloca: agradecer por sua gestão como síndica no prédio. Ontem ela comentou que tinha moradores inadimplentes que acertaram sua dívida. Ela fez um desconto lá, acertaram sua dívida, e isso já é um testemunho de vitória. Por quê? Porque é dinheiro em caixa para o condomínio, para investimentos futuros, entendeu? Então Deus está abençoando a gestão da irmã lá. E como falávamos de José ontem aqui, que o irmão me diz que eu e Ana somos como José no Egito, que o Egito foi abençoado. Então, pelo tipo de relacionamento que temos com alguns vizinhos que não são da nossa fé, a irmã também é. Ele disse que ela é, e é verdade, porque José prosperou na prisão, José prosperou no palácio, José prosperou todo o Egito, porque a unção de Deus estava sobre a vida de José. Então, aonde José passasse, a mulher de Potifar foi querer tentar ele, a casa de Potifar seria uma casa abençoada. Mas fazia parte do plano de Deus que acontecesse isso, que ele fosse na prisão, que ele conhecesse o cozinheiro e o copeiro, que ele interpretasse o sonho de ambos, para que ele também chegasse ao faraó, entendeu? Então, tudo tem um propósito de Deus. Então vamos orar aqui pelos agradecimentos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida dos nossos pastores, pastor Marcos, pastor Alexandre, pastor Samuel, que é o nosso capelão. Nós agradecemos pela gestão da nossa irmã Rosângela, que conseguiu que inadimplentes acertassem suas dívidas. Nós queremos agradecer pela vida do nosso querido irmão Almir, que o cuidado que o Senhor tem tido com ele e com as pessoas que Deus tem usado de bênção na vida dele, pelas oportunidades que o Senhor concede a ele para trabalhar na sua obra. Agradecemos a Deus pelos livramentos, agradecemos o Senhor pela sua mão poderosa sobre o Brasil, que apesar de todos os problemas nós podemos glorificar que feliz a nação cujo Senhor é Deus. Eu, como protestante evangélico cristão, eu posso declarar, junto com a igreja militante aqui na terra, a Assembleia dos Santos, que feliz a nação cujo Senhor é Deus. O Senhor Jesus é o Deus da nossa nação, é o nosso abençoador, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito do nosso Deus Pai, o Eterno, o Criador de todas as coisas, e nós glorificamos e rendemos graças. Eu agradeço pela minha vida, pelo ministério que o Senhor confiou às minhas mãos, por esse trabalho de toda quarta-feira aqui, desse culto de oração da manhã. Agradeço pela vida da minha esposa, pela vida dos meus filhos, pela vida da minha mãe, da minha irmã, dos meus sobrinhos. Agradeço pela vida da minha família, meus amigos, meus vizinhos, Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor, pelo Rio de Janeiro, cidade e estado, pelo Brasil, por este planeta que o Senhor confiou ao ser humano, que é imagem e semelhança tua, para viver. Até aquele grande dia que podemos entoar o cântico do Salmo 100.
Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Ao tempo de que todos os moradores da terra te adorarão, te contemplarão, para a glória de Deus Pai, em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deixa eu guardar o meu bloquinho aqui, que são das orações de toda a quarta-feira. São 9h46. Separamos esse momento para a palavra do Senhor. Eu pediria para os irmãos abrirem as suas Bíblias. Lá no livro de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 19. Esse capítulo 15 é um capítulo muito especial, porque é o capítulo que fala da ressurreição. Da ressurreição de Cristo? Não, ele fala justamente da ressurreição da igreja, da ressurreição daqueles que dormiram no Senhor, fala do arrebatamento, fala de tudo, da volta de Cristo, fala de tudo, todo o capítulo. Mas antes tem um contexto da nossa esperança, né? Então nesse versículo 19, que é o que nós vamos pregar aqui, porque que a nossa esperança tem que ser viva, é justamente essa. Eu pediria os irmãos abrirem lá, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Vou dar um tempo para todos estarem aí. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Amém? Então vou ler aqui. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, em algumas versões somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta palavra. Perdoa os meus pecados, pensamentos, atos e palavras, por ser digno de ministrar a tua santa palavra. Abra a minha mente, a mente do teu povo, que o teu Espírito venha nos iluminar nessa manhã acerca do que tu queres ensinar para nós. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, ó Pai. Amém, amém e amém. Glória a Deus. A irmã Glória coloca aqui: nas dificuldades financeiras, Deus tem provido alimentos para o seu esposo. E a irmã: meus genros são como os filhos para nós. Que Deus abençoe, irmã Glória, a sua vida, a vida do irmão Carlos Nelson e a vida dos seus genros, que a irmã considera como os filhos. Isso é que eu posso dizer que é uma família abençoada. Deus abençoe a vida de vocês, a vida de suas filhas, de seus genros, que são pessoas abençoadíssimas. É isso aí. A família é uma igreja, é um corpo pequeno. A igreja também faz parte do corpo de Cristo, místico sobre a terra. Mas as famílias são pequenas igrejas. Que coisa linda, maravilhosa você ouvir isso de manhã, a provisão de Deus vindo dessa forma. Tão bacana. Deus é assim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, acabamos de ler esse versículo 19 aqui. Por que Paulo está dizendo isso? Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Vamos ver um contexto nesse texto? Vamos. O contexto, meus irmãos, é aqui. O capítulo 15, ele abre da seguinte forma, dizendo: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis. Quer dizer, o evangelho que vocês receberam, permaneça nele. Essa é a verdade do evangelho. Verso 2: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes,
tal como tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então, quer dizer, vocês receberam a novidade, porque o Evangelho é novidade, é boa nova, permanecendo nele, crendo, retiveram ele, mas se não acreditarem, em vão. Então vamos entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por os nossos pecados segundo as Escrituras. Então, Paulo aqui ele começa a fazer um resumo do que é o Evangelho. Ele está começando a fazer aqui um resumo do que é o Evangelho. O Evangelho é Cristo. O Evangelho de... Você pega a Bíblia e abre o Novo Testamento, você vai ver ali. Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são de Jesus Cristo. Quem já foi católico, como eu, e quem já foi à missa, quando vê o padre falar do Evangelho, porque eles colocam a leitura do Evangelho como uma leitura principal, eles falam assim, Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, né? E o povo responde, glória a vós, Senhor, porque eles entendem que a leitura mais importante feita no culto deles, que é a missa, né? É a leitura do Evangelho. Então o Evangelho é de Jesus Cristo, é o Evangelho da graça de Deus em Jesus Cristo. Então, aqui, ele diz, morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, verso 4, e foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Como eu disse no início, ele está falando dessa ressurreição, mas ele vai falar da ressurreição futura. A gente tem que ler o capítulo todo para poder compreender isso. Ele começa a fazer um resumo para poder chegar lá na questão de esperança de Jesus Cristo somente nesta vida. Ele está falando de uma vida vindoura. Vamos lá. Verso 5. E foi visto por Cefas. Cefas é Pedro. E depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Ele está explicando que no momento que ele escreve a igreja de Corinto, daqueles 500 irmãos que testemunharam e viram Jesus ressuscitado, viram Jesus subir, alguns ainda estão vivos, mas alguns já estão descansando no Senhor. Mas descansando nessa esperança aqui. Verso 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, inclusive Matias, que foi incluído no lugar de Judas Iscariote. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Então, quer dizer, quando Paulo ia para Damasco com cartas do sumo sacerdote para prender, matar aqueles que perturbavam a ordem, era assim que os judeus viam os seguidores de Cristo, os seguidores do Nazareno, o início da igreja, achavam que eles perturbavam a ordem. Jesus aparece a ele. Está lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Verso 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ele reconhece isso. Por um tempo ele perseguiu a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu, ou seja, eles, assim pregamos, assim havia escrito. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Olha, vamos começar aqui.
Quando Jesus ressuscitou, espalharam uma fake news na época de que os discípulos do Senhor tinham roubado o corpo dele para dizer que Jesus ressuscitou dos mortos. Essa mentira foi tão forte que os judeus acreditam nisso até hoje. Que Jesus não foi o Messias. Muitos judeus se converteram, tanto o início da igreja foi feito por judeus. Tinham gentios? Tinha. Tito gentio, Lucas gentio, Timóteo metade gentio, metade judeu, porque a mãe de Timóteo era judia, mas o pai era grego. Fora outros, Áquila, Priscila e outros nomes que são citados por Paulo. Mas judeus convertidos no início da igreja foram muitos, e ao longo da história, sim. Depois a coisa se inverteu, a igreja constituída, legalizada, passou a perseguir os judeus pelo mundo por muito tempo. A questão do Holocausto na Segunda Guerra Mundial, a igreja não se colocou, não se meteu, até Hitler elogiou a posição da igreja, que era governada pelo Papa Pio XII na época, e o Papa João Paulo II pediu perdão aos judeus. Mas ao longo da história você tem judeus convertidos como tem hoje. Tem-se uma esperança de um grande número de judeus se converter até a vinda de Cristo. No Evangelho de João é escrito no capítulo 1 da seguinte forma: Jesus veio para os seus, os judeus, mas os seus não receberam, quer dizer, não receberam em sua totalidade. Mas teve um número significante de judeus que se converteram. Mas todo aquele que o recebe, no caso, todo aquele que recebe, o reconhece ou aceita, isso depende da denominação. Tem denominação que fazem um apelo e diz: você aceita Jesus como teu Salvador? Outras denominações falam: você recebe Jesus como teu Salvador, você reconhece Jesus, você crê em Jesus. Então isso depende de que denominação você faça essa sua confissão de fé. Então, no Evangelho de João diz: todo aquele que o recebe é adotado como filho. Somos adotados como filhos. Nos tornamos filhos. Jesus veio para os seus porque Jesus veio para resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Paulo é que foi confiado a pregar aos gentios, aos estrangeiros. Por isso que ele é chamado doutor dos gentios. Então, por que eu estou fazendo todo esse apanhado? Por que eu interrompi a leitura aqui? Porque é justamente essa questão aqui, que porque ele perseguia a igreja de Deus. Mas a graça de Deus, que não é mais de Paulo, né? Ele fala: a sua graça comigo não foi vã, antes trabalhou mais do que todo, todavia não é mais a graça de Deus que está com ele. Seja ele, sejam eles, pregamos o que havia escrito. Então é isso que ele quis dizer, porque ele perseguia a igreja, mas teve um encontro com Jesus. Mas voltando para o texto aqui, 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como algum dentre vós diz que não há ressurreição. Então diz: na época que Jesus ressuscitou, espalharam essa mentira. Olha que Jesus apareceu, você vê o que está dizendo aqui: apareceu para Pedro, apareceu para os 12. Nós vemos lá no sinótico que ele apareceu para Maria Madalena. Reunidos no cenáculo, apareceu para as mulheres, dentre elas a sua mãe estava lá. Nas aparições do Evangelho de João: o Senhor esteja convosco, a paz esteja convosco. Uma Tomé não estava, outra Tomé já estava. Tomé só disse que acreditava se tocasse nas suas chagas, nas suas feridas. E Jesus disse para ele na segunda aparição: pode tocar aqui.
Aí ele fala, meu mestre, tocaste, só creste porque me viste, bem-aventurados que não me viram e creram. Teve pessoas na época que não viram Jesus e acreditaram nele, como acredito até hoje. Não viram a Jesus, mas acreditam que ele nasceu, morreu e ressuscitou e vive para todo sempre. Mas tem quem não acredita por causa dessa mentira que foi espalhada, que roubaram o corpo de Jesus para mentir, dizendo que ele havia ressuscitado. Deram um sumiço no corpo, tiraram lá aquela pedra lá. Agora diz, como enganar aqueles guardas ali? Os guardas ouviram o terremoto, entendeu? O clarão, aquela coisa toda. Mas os guardas foram subornados para mentir. Mas tudo tem uma permissão de Deus para tudo isso acontecer. E é disso que Paulo está falando aqui. Ó. Algum dentre vós, quer dizer, isso aqui ele já está na Grécia aqui, escrevendo para uma cidade da Grécia, a igreja de Corinto. Algum dentre vós que não há ressurreição. Que os intelectuais falam, não é possível, a pessoa morreu. Eles conheciam, através da filosofia, a ciência, sabia que um corpo, depois de 3 dias, começa a entrar num processo de decomposição. Como é que é essa questão de ressurreição? Nós falamos de ressurreição até hoje e tem gente que não entende. E isso que aconteceu com Jesus, e que ganhou um corpo glorificado, o mesmo Paulo vai falar isso aqui até o final do capítulo. Por isso que eu faço questão de fazer uma leitura responsiva de todo o capítulo, para a gente entender por que ele está falando que a esperança não pode ser somente nessa vida. Preste atenção nisso. Vamos lá. Verso 13. Olha a espinha dorsal dessa pregação. Se algum dentre vós não acredita em ressurreição, se alguém dentro dessa igreja aí de Corinto não acredita em ressurreição, presta atenção. Verso 3. Se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. Porque se você prega que aqueles que dormem no Senhor vão ressuscitar um dia, os que morreram vão dormir no Senhor e vão ressuscitar um dia. Se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. Verso 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Assim como somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, o que acontece? O triunfo da cruz é a ressurreição. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas Jesus não permaneceu morto. Ele triunfou sobre a morte dele. E ele também triunfa sobre a nossa morte. Porque sobre a nossa morte nós descansaremos no Senhor, mas também nós vamos ressuscitar um dia na sua volta gloriosa. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos, quer dizer, é como é costume de algum, morreu, já acabou, morreu, não tem mais nada. Ou, se tem vida espiritual, vão todos para o inferno, porque Jesus não morreu pelos pecados, não ressuscitou, morreu em vão. Então vem a advertência. Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os miseráveis de todos os homens.
Porque havia o racional entre os gregos, principalmente aqueles que eram mais por Aristóteles, de acreditar nos 5 sentidos, do que vê, do que ouve, do que fala, do que sente, do que degusta, do que cheira, né? Daquilo que é palpável. A fé não é palpável. Então Paulo disse: se vocês não creem na ressurreição, Cristo não ressuscitou, vão a vossa fé, vão a nossa pregação, os pecados não são perdoados, os que já morreram estão todos perdidos. Então, se esperarmos somente nessa vez, somos os maiores do miserável. Por que ele está dizendo isso? Porque às vezes tem pessoas: por que eu passo por tanta injustiça, por tanto problema? Desde que eu nasci, eu passo por problemas. Até hoje, a minha vida inteira é vida de problema. A vida da minha mãe é cheia de problema. A vida dos meus pais é cheia de problema. É só problema, só problema. Eu vejo outros vivendo bem, aquela coisa toda. Asaf também passou por isso. Vide lá o Salmo 73, o que Asaf disse: Deus é bom para com Israel, Deus é bom para com os ímpios, mas não é bom para comigo. Eu vi há muitos anos uma pregação do pastor Marco Feliciano sobre o Salmo 73, dizendo que ele cuidou das ornamentações da inauguração do templo, porque Asaf era descendente da tribo de Levi, era um adorador, era um levita, e ele foi lá, cuidou de tudo. Quando saiu, foi para sua casa. Ele tinha sua esposa acamada, doente, vivia numa casa simples. Porque os levitas do Antigo Testamento, os que ainda insistem em dizer que existem levitas no Novo Pacto, não fazem os ofícios que os sacerdotes levitas faziam no Antigo Pacto, na Antiga Aliança. Os levitas de hoje só querem pegar um microfone para cantar. Os levitas de antigamente cantavam, cuidavam dos instrumentos da casa de Deus, varriam, limpavam a casa, comiam daquilo que era ofertado e dizimado pelas outras tribos, porque foi a única tribo que não ganhou terras. Então ele dizia: Deus é bom para com Israel, quer dizer, com as outras 11 tribos que ganham terras. Deus é bom para com os ímpios, mas não é bom para comigo. Mas aí um dia ele entrou no santuário e viu que a prosperidade dos ímpios tem um tempo só. Porque Paulo, quando veio para Jesus, ele largou todos os status que ele tinha de cidadão romano, de doutor da lei, fariseu, todos esses royalties que ele tinha, ele abriu mão por amor de Cristo. Ele fala: sei viver na abastança, sei viver na escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então por isso que diz: se a tua esperança só está somente nessa vida, nós só somos mais mulheres. Ele está falando de uma vida perfeita após essa vida, porque essa vida aqui agora, ela não é perfeita. É uma vida de corrida, é uma vida de busca, é uma vida de regeneração, é a vida de justificação, é o processo da justificação, que está lá em Romanos, no capítulo 20, no capítulo 30, que fala sobre isso, Romanos 8:30, a obra da justificação, que ainda está em curso. Então, continuando o texto aqui, que agora entra a parte importantíssima desse capítulo 15, que é maravilhoso. Verso 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão. Isso aqui é uma palavra muito boa para mim, porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com a morte.
quando morre um amigo, quando morre um parente. No meu sonho hipotético, ninguém morria. Eu não queria que os meus avós, nem meu pai, nem que ninguém tivesse morrido. E eu creio que isso também seja o sonho hipotético de muitas pessoas. Mas nós morremos porque o pecado entrou na humanidade através de Adão. E isso é o que Paulo está explicando aqui. Assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Em Efésios ele fala que nós já ressuscitamos, porque quando nós nascemos de novo é uma ressurreição espiritual. Estávamos mortos em pecados e delitos, ele nos vivificou. Pela sua graça nós somos salvos. Verso 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo as premissas, quer dizer, porque muita gente, por exemplo, diz que no dia da crucificação, quando ele falou está consumado, muitas pessoas se ressuscitaram, saíram das catacumbas, correram de um lado para o outro, mas depois morreram em seguida. Lázaro foi ressuscitado, Talita foi ressuscitado, aquele rapaz que caiu da janela na pregação de Paulo foi ressuscitado, mas todos eles morreram de novo. Por isso que Jesus é a premissa dos que dormem, porque ele ressuscitou e permanece vivo para todo sempre. Então, pela sua ordem, Cristo as premissas dos que dormem, depois os que são de Cristo para a sua vinda. Quer dizer, então há esperança para todos que morrem em Cristo, que na sua vinda, na volta de Jesus, e depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há a ser aniquilado é a morte definitiva, a morte que não vai mais alcançar a todos que creem em Cristo. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, está claro que se executa aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas se sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então ele vai entregar tudo ao Pai, todo o triunfo ao seu Pai eterno, o Criador. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles então pelos mortos. Pois estamos também a toda hora em perigo. É verdade, estamos toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Efésio contra as bestas, que me aproveita isto se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos e amanhã morreremos. Quer dizer, se não tiver volta de Cristo, se não tiver ressurreição, que a gente aproveita a vida. Tem gente que acha que não, que isso tudo é bobagem. Esse negócio de crer em Deus é besteira, entendeu? Isso é tudo simbólico, como era o caso dos saduceus, que eram servos de Deus, mas não acreditavam na ressurreição. Eles achavam que serviam a Deus em vida e depois que morreram, acabou. Os saduceus foram influenciados por filosofias gregas. Haviam judeus helenistas, eram aqueles que eram influenciados por essas ideias. Os fariseus não, os fariseus acreditavam nos anjos, nos demônios, na ressurreição, mas os saduceus não. E só faltava um pontinho para ser ateu, não acreditar em Deus. Só que eles acreditavam em Deus, em Moisés, na lei, mas não acreditavam na ressurreição. Morreu, acabou. Era servir a Deus em vida, aproveitar a vida e acabou.
Era essa a questão deles. No 33 ele fala: não vos enganeis em mais conversações que corrompem os bons costumes. Vigiai justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo-os para a vergonha vossa. Às vezes, para a vergonha nossa, muitas pessoas não conhecem Jesus porque a gente ainda não falou de Jesus para ela. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E em que corpo virão? Agora, olha o assunto profundo que ele está falando. Ué, é o mesmo corpo? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer? Quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, doutra qualquer semente. Ele já está usando figura de linguagem. Porque para você nascer uma planta, nascer uma árvore, você coloca as sementes ali na terra. Né? Olha só a profundidade que Paulo está trazendo aqui para a gente. Mas Deus dá-lhe um corpo como quer. Cada semente, o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas é a carne dos homens e a carne dos animais, e outra de peixes e outra de aves. Há corpos celestes, há corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Ele está falando dos astros, né? Que estão no universo, aquela coisa toda. Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo em corrupção. É aquilo que eu estava falando para vocês, a questão de ciência, o corpo enterrado. Passou 3 dias, começa a entrar em processo de decomposição. A decomposição não é de uma hora para outra, vai entrar todo aquele processo degenerativo, entendeu? Vai fazendo aquilo, entendeu? E com o passar do tempo não sobra mais nada do corpo, só ficando somente os ossos, né? Então vamos lá. Então, na ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Quer dizer, o corpo vai ser semeado corrupto, perdoado o pecado, mas o corpo é corrupto. Por que ele é corrupto? Porque ele vai apodrecer. Só que o que vai ressurgir, o que vai ressuscitar, vai ser um corpo incorruptível. Por isso que fala que assim como Jesus teve um corpo glorificado, que quando ele sai lá do seu sepulcro, Maria Madalena quer tocar nele e fala: não toque em mim, porque ainda não fui para o Pai. Já não era o mesmo corpo. Aquele corpo, ele aparecia e desaparecia. Você pega o Evangelho, diz que ele apareceu para os discípulos em Emaús. Primeiro ele apareceu em oculto, né? Ele apareceu como um homem, assim, de repente, conversando com eles, acalmando eles, falando das Escrituras, e aquilo foi acalmando eles. E aí, na hora do partir do pão, ele se revelou. Eles ficaram maravilhados que Jesus tinha ressuscitado. Tem até um louvor que eu gosto muito, que é de Raíssa e Ravel, que fala: eu conheço essa voz, eu conheço esse jeito de partir o pão, esse é o nosso mestre, o autor da salvação. São das passagens lindas dos 2 discípulos indo para Emaús, sem esperança nenhuma, porque aquele mestre tinha sido crucificado, tinha sido morto, mas ele vai e caminha com eles ali, sem se revelar, né? Esclarecendo tudo, e no final, na hora do jantar, ele parte o pão. Isso me emociona demais, meu Deus. Parte o pão e se revela para eles. Então Jesus, já no corpo glorificado, ele tem essa capacidade. Os discípulos estão reunidos, de repente ele aparece: a paz esteja convosco. E ele desaparece. E aparece de novo. Mas só que para as testemunhas, para ele ser assunto ao céu, ele sobe. O livro de Atos é bem claro. E os anjos falam: esse mesmo que subiu, ele vai voltar. Porque ele podia simplesmente desaparecer. Eu já estou indo embora, entendeu? Vou para a glória do Pai. Não, ele quis mostrar que ele foi assunto
aos céus e todos os olhos que estavam ali vissem, todo o olho visse. Assim como no futuro todo olho verá a vinda de Jesus em glória. Onde é que nós paramos aqui? 10h20, ainda estamos num horário muito bom. Falando dos astros, né? Semeia-se o corpo corruptível, né? E ressuscita incorruptível. Semeia-se a ignomínia, a ignorância, o absurdo, e ressuscita em glória. Semeia a vergonha, ressuscita em glória. Semeia-se a fraqueza, ressuscita com vigor. E quando a gente morre fraco, doente, e ressuscita com vigor. Semeia-se o corpo animal, porque nós somos animais, só que nós temos o raciocínio, nós temos o espírito, né? E ressuscita corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. Como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, Jesus, em espírito vivificante. Mas não o primeiro, o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro da terra, porque foi feito do pó. Fala assim, foi feito do pó e do pó retornarás. Ele foi feito ali do barro e se tornou alma vivente. O primeiro da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. O qual o terreno, tais são também os terrenos, o qual o celestial, também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então você vê que Deus é perfeito, Ele já perdoou os nossos pecados, mas aquele corpo ali, ele tem que ser transformado. Mas é muito para perguntar, fala, não, mas se e na hora da vinda de Cristo, no arrebatamento, como é que vai ser? Não, aí você vivo, o teu corpo também vai ser transformado. Ele também explica isso aqui. Presta atenção, olha só. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, nem todos seremos, mas todos seremos transformados. Quer dizer, nem todos vão dormir no Senhor, mas todos seremos transformados, tanto os que dormem, os que estão vivos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? E o aguilhão é a morte e o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Então eu fecho essa pregação nessa manhã. Olha o que o verso 19 diz, desse capítulo 15.
Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos maiores dos miseráveis. Hoje eu vi nas orações aqui o irmão me agradecendo as oportunidades de trabalhar em Deus, porque ele sabe que nós não trabalhamos em vão. Eu não trabalho em vão, quem trabalha na obra do Senhor não trabalha em vão. Então é justamente o que Paulo está dizendo aqui. No verso 58, portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meus irmãos, esse trabalho que eu faço toda quarta-feira aqui não é vão no Senhor. Às vezes eu posso me questionar, poxa, eu não saio de casa, saio pouco, não evangelizo quase ninguém. Só que o que acontece? Por exemplo, tem poucas pessoas acompanhando aqui o culto, mas eu sei que muitas vidas vão ser alcançadas. Muitas vidas vão ser alcançadas, muitas pessoas vão assistir em outros horários. Eu sou um defensor da tecnologia por isso. Deus tem suas estratégias. Nós temos uma vantagem que não teve, por exemplo, na gripe espanhola, que as pessoas tiveram que ficar confinadas em casa, não puderam ir à igreja local. Aqui nós temos a esperança. Eu não estou indo à igreja local, que é pertinho da minha casa. Mas eu também não vou ao supermercado, eu peço as entregas das compras aqui. Algumas consultas médicas eu faço em casa e algumas eu estou fazendo presencialmente. Tudo isso porque Deus está no controle de todas as coisas. Lá no livro de Daniel, no seu capítulo 12, verso 4, ele diz: muitos correrão de um lado para o outro, mas a ciência se multiplicará. Até a vinda de Cristo, o que mais vai avançar sobre a ciência? Os benefícios que a ciência pode nos trazer. Eu sempre falo, isso aqui é um pequeno estúdio de televisão, estou fazendo uma transmissão ao vivo aqui. É o benefício que Deus faz para nós. Então, a nossa esperança não está somente nessa vida. Olha tudo que foi lido aqui. Eu já enterrei vários parentes meus. É dolorido. Meu pai morreu no ano passado. Fez 1 ano e pouco. Foi dolorido. Porque a nossa carne sente a saudade. Mas o nosso espírito compreende a palavra de Deus. E se meu pai entendeu a esperança em Cristo, se ele realmente morreu em Cristo, ele está descansando no Senhor. E um dia eu vou encontrá-lo. Mas antes de tudo, nós teremos um encontro com o nosso Pai eterno. Porque lá no livro do Apocalipse fala que a face do Todo-Poderoso, a luz dele, nos iluminará, porque não precisaremos nem da luz do sol. A luz inacessível que só Jesus é que teve acesso a essa luz, porque ele veio de lá. Ele é o Filho unigênito do Pai. Ele é parte do Pai, que se encarnou como homem aqui na Terra e deixou na grande comissão essa esperança, né? E de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, guardando todas as coisas que eu vos ensinei. E disse a promessa mais importante de todas elas: eis que estarei convosco todos os dias. Quer dizer, esses dias das nossas vidas que são difíceis, vamos descansar no Senhor, ou não, porque é o que Paulo diz, nem todos dormiremos, né?
nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados, né? Glória a Deus. Então estaremos com Ele todos os dias. Ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Que palavra abençoada, né? A palavra de hoje foi essa, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Mas eu aconselho aos irmãos lerem todo o capítulo 15, versículo por versículo, analisando essa pregação, porque é uma esperança que todos nós temos. É não abrir e fechar os olhos diante do tocar da última trombeta, porque a trombeta tocará. E assim, nossos corpos serão transformados, os que dormem e os que estiverem acordados, na sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra. Queremos te exaltar e te render graças. Mais uma quarta-feira, missão cumprida para a glória do teu nome. Amém, amém, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja conosco e com toda a igreja sobre a face da terra. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Obrigado aos irmãos que estiveram presentes aí abençoando, irmã Glória, irmã Rosângela, irmão Almir, irmã Céia, todos esses apoiadores aí. Espero que eu não tenha esquecido nenhum nome. Isso foram os nomes que eu vi. Às vezes eu vejo aparecer umas fotos aqui no canto, mas eu não vejo o nome de todos. Eu vejo aparecer o nome de outras pessoas, retrato de outras pessoas, mas eu não sei identificar o nome. Um abraço a todos, meu carinho a todos, pelo apoio de vocês, pela oração de vocês, os que compartilham essa transmissão, os que assistem outros horários, vocês compartilhando, vocês estão divulgando para que outras pessoas também assistam essa mensagem. Visitem a nossa página, tem a pregação do pastor Alexandre que foi feita ontem, de outras terças-feiras, tem as pregações de quinta-feira à noite, as pregações, irmão Fernando, Deus abençoe, entendeu? Às vezes eu vejo um retrato de um ou de outro. Deus abençoe a sua casa e sua família, irmão Fernando. E tem a pregação de quinta-feira à noite, de domingo de manhã e domingo à noite. Faça uma visita lá na nossa página, tem todos os vídeos lá. Faça uma visita à nossa página no YouTube, é só botar lá no YouTube, escreva assim, Primeira Igreja Batista no Encantado, você já vai cair na página no YouTube. Se inscreva lá, divulgue essa página para que tenha o mínimo de 1000 inscritos, para que a transmissão ao vivo também seja por lá. E pelo YouTube o alcance ainda vai ser muito maior, o alcance de vidas. Amém? Então a programação da nossa semana continua sempre essa, toda terça, direto da sua casa, às 19h30, pastor Alexandre, com apoio lá da Solange, ela dá essa ajuda a ele. Achei bacana, ontem ele não estava conseguindo ler algumas coisas, ela deu o auxílio lá, né? Toda quarta-feira eu estou aqui, a partir das 9 horas também, a transmissão ao vivo aqui de casa. Toda quinta-feira, às 19h30, a transmissão ao vivo direto da igreja, presencial, restrito, pastor Marcos Azen, ou com o irmão Silas na direção, ou com a pregação do pastor Samuel, nosso capelão. A equipe está sempre formada lá. Sempre vai ter o culto na quarta-feira. Na quinta-feira, perdão. No domingo, de manhã às 10 horas e às 19 horas à noite, transmissão ao vivo da igreja, presencial com restrições, pastor Marcos Azen na direção e na pregação, ou, na ausência dele, alguém que ele escale lá, ou o irmão Marcos Gerard, que também às vezes já substitui ele pregando à noite, ou algum dos outros irmãos que sempre é escalado lá para pregar no lugar do pastor Marcos. Escola dominical todo domingo às 9 horas da manhã, uma turma também com restrições
de distanciamento. Essa é a programação da nossa semana na Primeira Igreja Batista no Encantado. Amém? Muito obrigado a todos por esse carinho maravilhoso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma outra coisa para falar. A irmã Rosângela está saudando aí a todos, abençoando com a presença do Senhor em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é isso. Eu desejo a todos um restante de semana abençoada na presença do Senhor. E até semana que vem, se assim Deus permitir. A gente sempre coloca isso porque a vontade de Deus, ele é soberana sobre a nossa vida. Nós não damos um passo na nossa vida se não for da vontade de Deus. Isso tem que estar na nossa mente sempre. Amém? 10h36. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.